CloudGuard AppSec. O objetivo desta apresentação é mostrar na prática como os mecanismos avançados de machine learning e inteligência artificial da solução conseguem agilizar a implementação da segurança para aplicações web e API. Para facilitar o acesso ao conteúdo, eu dividi em dois vídeos da seguinte forma. O primeiro mostra o porquê da necessidade de novas abordagens, os conceitos avançados de inteligência e o impacto de negócios quando os ataques são bem-sucedidos. E no segundo, será mostrado como o AppSec protege e consegue diferenciar uma requisição legítima de uma fraudulenta. Existe uma vasta documentação sobre a solução AppSec, contendo outros detalhes importantes. Assim, eu incluo alguns links que abordam características e funcionalidades complementares junto com este vídeo. Vamos começar com alguns conceitos que vão ajudar na demonstração. E tudo começa com a natureza dinâmica das aplicações. Percebe-se a necessidade de uma nova abordagem para protegê-las. E por quê? A proteção atual está baseada em uma tecnologia de 20 anos, que atendia bem às antigas arquiteturas. É baseada em assinaturas estáticas, numa análise binária de um único parâmetro ou dimensão, o que resulta na alta taxa de falsos positivos e aumento significativo na administração desta proteção. Mas a aplicação evoluiu com a adoção de novas arquiteturas distribuídas e dinâmicas. A segurança precisa acompanhar esta evolução, se modernizando, analisando múltiplos parâmetros para a tomada de decisão, ou seja, precisa ser multidimensional, para que o veredito final seja preciso, permitindo ou bloqueando aquela determinada comunicação ou requisição. E precisa ser automatizada, para acompanhar de maneira transparente as constantes mudanças nestas mesmas aplicações. O Cloud Guard AppSec possui uma ampla proteção, capacidade de WAF, engloba também a identificação e bloqueio dos ataques definidos no OWASP Top 10, além de outros conhecidos ou desconhecidos. Inclui proteção para APIs, uma vez que as aplicações adotam esta tecnologia em larga escala, prevenção de bots, evitando ataques e uso indevido dos recursos computacionais, e por fim o IPS, que bloqueia ataques contra a infraestrutura das aplicações. Toda solução utiliza um mecanismo de inteligência artificial contextual, que garante uma administração precisa, automatizada e com a mínima intervenção dos administradores. Ao examinar vários parâmetros em detalhes, simultaneamente, correlacionando cada um deles, forma-se uma pontuação de risco precisa. E assim, o Cloud Guard AppSec elimina a ocorrência de falsos positivos, muito comum nas proteções tradicionais que precisam de intervenções e configurações manuais para se ajustar ao ambiente. Por exemplo, o risco de transação. Ela divide a requisição em pequenos elementos, chamados indicadores de ataque. O mecanismo possui um dicionário pré-construído dos menores componentes de ataques relacionados à web e sua relação entre si. Usando este algoritmo de aprendizado, determina-se se é malicioso ou não. Se for malicioso, será bloqueado imediatamente. Se o resultado for ambíguo, como costuma ser o caso, outros mecanismos são utilizados para tomar uma decisão, como de comportamento, de usuário, volume de acesso ou mesmo de conteúdo. Quando a requisição é recebida, aplica-se dois estágios de análise. No primeiro estágio, muito rápido, são observados indicadores de ataque como IP, cookies, comportamento do usuário, e geralmente 95% das solicitações são consideradas não suspeitas. Se for indicada uma suspeita nesta requisição, então os mecanismos avançados comentados anteriormente, né, mais profundos, são aplicados. Resumidamente, temos, por exemplo, uma determinada entrada neste formato, que é quebrada em pequenos componentes e direcionada para ser analisada pela função de machine learning. E se o veredito final for legítimo, o tráfego é permitido. Caso contrário, são bloqueados. Como consequência direta desta inteligência embarcada e eficiente, temos três pontos importantes. 90% dos clientes estão utilizando o modo de prevenção, devido à confiança na análise e evitando os falsos positivos. 100% dos clientes têm menos de 10 regras de exceção e precisamos de apenas alguns dias da implementação, da fase de implementação,
para a proteção ativa, reduzindo consideravelmente o esforço operacional. Tá? Então vamos à demonstração, que simula ataques a um site, uma loja para venda de produtos, no caso de alimentos. Este ambiente foi criado em uma cloud pública, mas poderia ter sido em qualquer outra. E reforço que a mesma solução pode ser utilizada no data center, ou seja, em ambiente on-premises. Neste momento, não há nenhuma proteção aplicada e podemos executar diversos ataques. Vamos navegar um pouco pelo ambiente. Aqui temos a descrição do site, algumas fotos relacionadas ao site, né? Descrição dos produtos. Clicando em cada um dos produtos, eu tenho uma revisão, né, de cada um deles, preços relacionados e assim por diante. Eu posso acessar uma conta específica que eu criei previamente, aqui no caso José, né, eu tenho minha conta, eu tenho minha cesta de compras, eu consigo aumentar a quantidade de produtos, né, e fazer o checkout, ou seja, fechar a conta. Tá? Posso fazer uma pesquisa específica de um produto. No caso, eu vou colocar, por exemplo, um número qualquer, o apóstrofo. Aqui, eu consigo identificar que existe um produto cuja descrição possui esse apóstrofo. Por que o apóstrofo? Esse elemento ele é muito utilizado em ataques, né, de injeção de SQL. Então, basicamente isso, ou o ponto e vírgula também é utilizado. Tá? Então, vamos seguir adiante. Agora vamos fazer um ataque efetivo. Tá? Nesse primeiro momento, um ataque simples de redirecionamento de sites, né, que pode levar o usuário a ser vítima de fraude por acreditar que a nova página faça parte do ambiente inicial. Tá? Então, vou pegar aqui definir aqui o redirecionamento da página. Né? Então, estou na página inicial, eu faço um redirect. Então, como vocês podem observar, eu fui facilmente, né, direcionado, saí da página principal e caí em outro site. Ou seja, eu posso realmente ser vítima de um ataque. Ok? Seguindo adiante, sendo mais intrusivo ainda, eu posso fazer uma tentativa, né, de login usando, por exemplo, a injeção de SQL. Né? Como eu comentei, né, um simples apóstrofo pode resultar num ataque. E ao fazer isso, o que pode acontecer? Olha, eu consegui acessar usando aquela injeção de SQL. Né? No caso, eu consigo navegar livremente. No caso específico, eu consegui me logar como administrador, observar o histórico de pedidos, inclusive fazer alteração desses pedidos. Né? Altera determinado endereço, ou mesmo a opção de pagamento. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aumentar aqui um pedido específico, né? Posso rastrear, aumentar a quantidade de produtos, fazer o checkout. Já existe o endereço aqui, mas eu posso muito bem fazer a alteração dele, né? Ou seja, o usuário administrador tem esse endereço, eu posso vir aqui e mudar o endereço inicial, colocar o meu endereço, por exemplo, aqui no caso, posso mudar o CEP, avenida, ou seja, alterei o endereço
e vou fazer com que aquele pedido específico seja enviado para a minha residência. Tá? Faço checkout aqui, defino, né, esse endereço, esse novo endereço, defino também a forma de entrega. Eu vou pedir para ser entregue o mais rápido possível. Utilizo um cartão de crédito já existente, né, da própria vítima, e faço a entrega, faço a ordem. Né? Então, observem que, através de um ataque simples, né, de injeção de SQL, eu consigo alterar, acessar um usuário como administrador, alterar o endereço de entrega, né, alterar o pedido e fazer com que ele seja entregue em determinado endereço que eu defini. Tá? Então, isso demonstra o quão pode ser vulnerável determinados sites. E isso termina a primeira demonstração do vídeo. Por favor, vejam o próximo vídeo que mostra exatamente a proteção implementada. Obrigado.